Dinâmica, forças particulares. Força de contato. É a força gerada no ponto de contato entre dois corpos. Sendo assim, quando o contato é encerrado, essa força deixa de existir. Força-peso. A força-peso de um objeto é a força gravitacional sofrida por esse objeto em virtude da atração gravitacional, sendo exercida por um outro corpo massivo. Um exemplo, a Lua e a Terra e o Sol. Entre eles existe essa atração. Força de atrito. É a força de contato que atua sempre que dois corpos entram em choque e é gerada pela aspericidade dos corpos. A força de atrito é sempre paralela à superfície e geralmente é contrária ao movimento. Então, se você faz uma força da esquerda para a direita, a força de atrito vai ter sentido da direita para a esquerda. Força centrípeta. A força centrípeta é a força resultante que puxa os corpos para o centro da trajetória, no movimento circular uniforme. Você pode encontrar a força centrípeta através da segunda lei de Newton, multiplicando a massa pela aceleração, porém vai ser a aceleração centrípeta. Para quem não lembra, basta elevar a velocidade linear ao quadrado e dividir pelo raio. Força elástica é quando uma força de um corpo elástico sofre uma certa deformação. Exemplo, você tem um bloquinho que está inicialmente a uma certa distância, após deformar essa mola para a esquerda ou para a direita, você pode dizer que você tem uma força elástica, ou seja, existiu um movimento para que essa mola se distendesse. Plano horizontal. Aqui tem um exemplo de um bloco sobre um plano horizontal e a decomposição da sua força. A força-peso de como ação e como reação à força normal. Se não há movimento no sentido vertical, na direção vertical, nem para cima nem para baixo, nós vamos dizer que a força resultante é nula, pois não há deslocamento na vertical e nem na horizontal, nem na força-peso, nem na normal. Agora vejamos um outro exemplo aqui. Você tem 3 blocos, o bloco A, B e C, e existe uma força atuante no bloco A. Para determinar a força atuante nos 3 corpos, ou até mesmo a aceleração que estes corpos podem desenvolver, faz-se necessário estudar as forças em cada um desses corpos. Vamos observar primeiro no corpo A. Quem é a força de ação? É esse F aqui, a força externa. Quem é a força de reação? É a força, esse FAzinho aqui, ó, que tem sentido contrário. É a força que o bloco A está fazendo nessa força, vamos chamar de máxima. Não existe movimento na vertical, então eu cancelo a força-peso e a normal. Agora vamos analisar o bloco B. Perceba que o bloco B está entre o bloco C e o bloco A. Então, do lado direito eu faço a força de reação do bloquinho C, do lado direito eu faço a força de ação do bloquinho A. Cancelo o peso e a normal, pois não há deslocamento na vertical. E agora eu vou fazer o estudo do bloco C. Também não há deslocamento na vertical, vou cancelar mais uma vez e vou ter apenas a força de ação. Perceba que aqui do ladinho do bloco C não existe nenhuma força de atrito contrária a esse movimento. Então, o bloco C vai ser apenas empurrado. Já no caso do bloco B, ele vai ter o empurrão do bloquinho A e o bloco C está atrapalhando, então ele se torna como uma espécie de atrito. Podemos fazer a aplicação também no plano horizontal, escrevendo a segunda lei de Newton para cada um desses blocos. A força resultante é o produto ou a multiplicação da massa desse bloco e da aceleração. Vamos ver. Vamos fazer uma equação para o bloquinho A. A força resultante é a força de ação menos a de reação. Tá aqui, ó, quem está ganhando menos quem está atrapalhando. A massa de A vezes a aceleração. Então, essa já é uma equação. Segunda equação, a força de ação que A faz em B e a força de reação que C faz em B. Ação ganha e reação perde, igual a massa de B vezes a aceleração. Agora vamos para a última, que é a força de ação que o bloco C recebe
igual ao produto da massa de C vezes a aceleração. Somando as três equações, está aqui, você vai ver que a reação de A vai cancelar com a ação de a reação de C vai cancelar com a ação de C e vai sobrar apenas a força máxima, que é a força inicial, igual a soma as três massas, massa de A mais massa de B mais massa de C, e como os três vão sair com a mesma aceleração, você escreve aqui, ó, em evidência. A multiplicação da aceleração serve para os três, porque eles vão sair juntos. Plano inclinado. No caso do plano inclinado é a mesma coisa, porém vai existir um ângulo. Observe a primeira figura. Você tem aí a força-peso, que é sempre na direção do centro da Terra, e a de reação anormal, que está sendo perpendicular a esse plano inclinado. Então percebemos aqui, para você fazer o estudo dessas forças, você vai ter que fazer a decomposição tanto da força-peso quanto da força normal. E perceba que existe um ângulo aí de interação entre o plano e o bloco. Então vamos analisar aqui. Suponha que esse ângulo seja 30 graus e que nesse sistema exista atrito. Então o primeiro passo, tá aqui a setinha vermelha, vai representar o peso. Você vai abrir isso de forma vetorial, ó, o peso está aqui, o peso normal. Você vai pegar o P na componente X e o P na componente Y. O Px vai ser o peso vezes o seno do ângulo e o Py vai ser o peso vezes o cosseno do ângulo. Mas perceba que não existe deslocamento na direção vertical de Py, então ela vai cancelar com a força normal, pois não há deslocamento no sentido vertical, na direção vertical. Aqui, ó, descendo, se esse bloquinho estiver descendo, você vai somar o peso na componente X mais a força de atrito. E como é que a gente calcula a força de atrito? Vai ser a força normal vezes o coeficiente de atrito, que a questão pode lhe dar. Então, isso aqui é uma questão que você vai fazer de aplicação. E, por último, a roldana e a polia, que você pode fazer de diversas formas. A roldana e a polia ela serve para facilitar o nosso movimento, principalmente quando trabalhamos com muitas massas. Então, tá aqui um exemplo. Tem uma massa e tem uma força sendo aplicada nessa massa, mas que antes passa por uma roldana ou por uma polia. Então, essa força vai depender do número de polias. Quanto mais polias, menos força você vai fazer.